Olá pessoal, eu sou a Tamara e chegamos no primeiro capítulo do livro Nosso Lar, nas zonas inferiores. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se-me de há muito. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo, e no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis? Impossível esclarecer. Sentia-me, na verdade, amargurado, doente, nas grades escuras do horror. Cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível senhoreando-me. Muita vez gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Mas quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus respondiam-me aos clamores. O que ele está dizendo até aqui? Que ele perdeu a noção de tempo, mas ele já sabia que ele não estava entre os encarnados. E ele estava também, enquanto ele estava ali, ele estava começando a refletir sobre a situação dele. Quando ele percebe que eu não estou entre os encarnados, mas eu percebo os meus pulmões respirando com uma certa dificuldade, mas ele percebe isso. Outras vezes, gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. Tamanho eram os gritos que eles faziam. Formas diabólicas, rostos alvares, expressões animalescas surgiam, de quando em quando, agravando-me o assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa que os raios de sol aquecessem de muito longe. Essa imagem aqui do filme Nosso Lar, que eu peguei para demonstrar esse momento em que ele está falando isso, em que ele está narrando esse episódio. E a estranha viagem prosseguia. Com que fim? Quem poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. O medo me impelia de roldão. Onde o lar, a esposa, os filhos? Perdera toda a noção de rumo. O receio do ignoto e o pavor da treva absorviam-me todas as faculdades de raciocínio, logo que me desprendera dos últimos laços físicos em pleno sepulcro. Então ali ele continua nessa reflexão, se lembrando, ele já não está mais entre os encarnados, e ele lembra que aconteceu um sepulcro, e ele está ali, ele está refletindo, está raciocinando. Atormentava-me a consciência. Preferiria a ausência total da razão, o não ser. De início, as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto, e apenas em minutos raros felicitava-me a bênção do sono. Interrompia-se, porém, bruscamente a sensação de alívio. Seres monstruosos acordavam-me irônicos. Era imprescindível fugir deles. Reconhecia agora a esfera diferente a erguer-se da poalha do mundo, e todavia era tarde. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro. Mal delineava projetos de solução, incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida. Agora, naquela situação, com aqueles seres, com os questionamentos que ele está se fazendo, ele percebe
Ele se dá conta que a questão religiosa tem algo a ver com isso. Figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Significavam, a meu ver, valioso patrimônio nos planos da terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias e sim de espíritos eternos, a caminho de gloriosa destinação. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. De fato, ele conhecia as letras do Velho Testamento e muita vez folheara o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurou as letras sagradas com a luz do coração. Identificava-as através da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Noutras ocasiões, interpretava-as com o sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo de contradições onde estacionara voluntariamente. E aqui, nessa autoanálise que ele está fazendo, nessas reflexões, nesses questionamentos, ele está se dando conta que sim, que ele teve momentos em que ele conheceu o Evangelho, folheou algumas páginas, percebeu opiniões externas sobre essas questões, mas que ele sempre esteve além. Ele assistia, sabia que existia esses comentários, essas observações, esses estudos, mas ele ficava sempre à parte, onde estacionara voluntariamente, como ele está dizendo. Em verdade, não fora um criminoso, no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. Filosofia do imediatismo. Uma questão para a gente pensar. Será que a gente também não está nessa filosofia do imediatismo? A existência terrestre, que a morte transformara, não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Filho de pais talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício, compartilhar os vícios da mocidade do meu tempo, organizar ao lar, conseguir a filhos, perseguir as situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar, mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. Ele com a consciência dele. Habitara a terra, gozara-lhe os bens, colhera as bênçãos da vida, mas não lhe retribuíra ceitil do débito enorme. Tivera pais cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Ele está fazendo esse questionamento de novo. Tivera pais cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Possuíra um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Será que ele não está dizendo que ele vivia com a sua família, alheio, com muros altos, alheio à vida externa, à situação externa, e só para os filhos, como se colocasse os filhos e a família, como se estivessem dentro de uma bolha? Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana.
surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Lá onde ele está pensando, refletindo, se questionando. Todas essas questões, examinando a mim mesmo. Enfim, como a flor de estufa não suportava agora o clima das realidades eternas, não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Olha o que ele está dizendo aí. Não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Todos nós temos esses germes dentro de nós. Estamos desenvolvendo esses germes divinos? Sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Ele já está dizendo que esse desejo, o bem-estar, isso não é cultivar os germes que nós recebemos. Ele já está dando umas dicas aí. Não adestrar a órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado, que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar senão compulsoriamente a carreira incessante das águas. Ou, como um mendigo infeliz, que, exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Ó amigos da terra! Quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Quando eu li essa frase, me veio a imagem de um porão, tipo esse aqui ainda tá bonitinho, mas o que me veio na mente era um porão assim todo empoeirado, cheio de móveis, só que era tudo escuro, tudo escuro. E como ele diz aqui, acendei vossas luzes, que será que não é esses germes que ele está dizendo, que quando a gente observa e cultiva, eles se acendem? Hoje talvez sejam faíscas. E quando a gente olhar e cultivar, eles vão se tornar uma chama de uma vela, vai se tornar mais iluminado. Aí sim, igual essa imagem aqui. E aí, quando a gente olhar para dentro de nós, cultivar os nossos valores, esses germes que nós recebemos, a nossa luz interna vai acender e nós vamos poder enxergar o nosso porão. Aí vamos poder enxergar os móveis, a poeira, e aí sim poder lidar com toda a nossa sombra que nós temos dentro de nós. Por isso, e é por isso que não é à toa que nós estamos aqui nesse momento reencarnados, porque temos coisas a descobrir, a cultivar e a melhorar. Buscai a verdade, antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora, para não chorardes depois. Esse é o primeiro capítulo e ele já está nos dando algumas dicas. Está dizendo aqui, como evitar o caminho da amargura? Como? Quem sabe, olhando, procurando esses germes que nós temos dentro de nós para cultivar, porque eles podem estar como sementes dentro de nós. E aí, se a gente não olhar para isso, essa semente não vai crescer, vai continuar a semente. Acho que talvez possa ser isso que André Luiz está falando. E aí, como já é o terceiro momento, nosso terceiro momento em que eles continuam enfocando em olharmos para dentro, procurarmos nossos infinitos potenciais, aí vem uma sugestão.
copiando o que André Luiz disse, examinando a mim mesmo, a sugestão é que a gente possa ou enviar um áudio, ou uma ligação, ou escrever uma carta, se for uma pessoa desencarnada. E aí nessa carta, a gente escreve a carta e a gente entrega em oração para Jesus. E eu tenho certeza que vai ser entregue o conteúdo dessa carta. Ou uma mensagem no WhatsApp, se for pessoa encarnada, para quem, como André Luiz estava fazendo lá a avaliação dos seus pais e não teve chance de agradecer, não teve chance de reconhecer ali, para que a gente possa fazer para os nossos pais, para o nosso companheiro que está conosco, que, né, juntos podemos aprender a própria convivência. Acho que é válido fazer esse reconhecimento de gratidão do quanto aprenderam juntos até o momento, das coisas boas, aos seus filhos e aos avós, mesmo que estejam desencarnados. A minha sugestão é que a gente escreva uma carta para cada um deles, se for desencarnado, ou um áudio, uma ligação ou uma mensagem, se for encarnado. E aí que a gente faça isso, escreva a carta e entregue em oração nas mãos de Jesus. Esse é para os desencarnados. Eu sugiro que a gente se arrisque, que a gente desenvolva esses germes que todos nós temos. Todos nós temos germes divinos dentro de nós e a gente precisa olhar para isso e exercitar esses germes para que da semente eles brotem e comecem a crescer. E que a gente possa andar melhor na nossa escuridão lá do porão, com um pouco mais de luz. Então, essa é o fim do primeiro capítulo. Gostaria muito que vocês se experimentassem a fazer esse desafio e aguardo todos no próximo capítulo. Fiquem com Deus, um beijo a todos.